Você já imaginou se apaixonar pela babá do seu filho? Henrique, um milionário que tinha tudo na vida, menos amor, nunca esperava que essa mulher simples fosse transformar completamente seu mundo. Uma história real, de coração partido, esperança e um amor que veio de onde ele menos esperava. Fique comigo até o final, porque essa história vai mexer com você de um jeito que você nunca imaginou. Antes de continuar, já se inscreve aqui no canal, deixa o like para ajudar a gente a crescer. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Quero saber onde essa história está chegando. Vamos juntos nessa. Henrique tinha 42 anos e era o tipo de homem que muitos chamariam de bem-sucedido. Era dono de uma rede de empresas que operavam em mais de 3 países. Quando alguém digitava seu nome na internet, apareciam fotos dele sorrindo em eventos de gala, apertando mãos de políticos, discursando para multidões em conferências milionárias. Mas, por trás de cada flash, existia um vazio. Nascido em uma comunidade simples, Henrique teve uma infância marcada pela ausência. Seu pai os abandonou quando ele ainda era pequeno, e sua mãe, uma mulher forte e guerreira, fazia de tudo para não deixar faltar comida na mesa. Cresceu sem brinquedos caros, sem viagens, mas com a vontade imensa de mudar de vida. E conseguiu. Trabalhou de sol a sol, estudou de madrugada, e quando outros dormiam, ele construía seus próprios caminhos. E assim, com o tempo, veio o dinheiro e muito dinheiro. Comprou a mansão dos sonhos, o carro mais luxuoso da marca alemã que sempre desejou, e viajou pelo mundo hospedando-se nos melhores hotéis. Mas a conquista mais bonita de sua vida não tinha a ver com cifras. Era sua esposa, Marina. Uma mulher simples que conheceu ainda nos tempos de faculdade, antes de ele se tornar quem o mundo conhecia. Ela foi o alicerce durante os anos de batalha. E juntos tiveram o maior presente, Rafael, um menino de olhos vivos e sorriso que derretia até o coração mais duro. Mas a vida, tão cruel às vezes, levou Marina cedo demais. Um aneurisma cerebral, silencioso e devastador, atirou deles em uma tarde comum. Ela tinha apenas 36 anos. E foi como se o mundo de Henrique, que já estava tão alto, desabasse inteiro em cima dele. Ele tentou seguir em frente, como fazia nos negócios. Tentou ocupar o tempo com trabalho, reuniões, viagens, mas por dentro ele estava quebrado. A mansão, antes cheia de risos e passos leves, agora parecia grande demais, fria, silenciosa. Henrique passava a maior parte do tempo trancado no escritório, enquanto Rafael era cuidado por governantas e funcionários. O menino, tão pequeno, sentia a falta da mãe e, aos poucos, começou a sentir também a ausência do pai. Henrique o amava profundamente, mas não sabia mais como demonstrar. Sentia-se culpado, perdido, como se tudo o que tivesse construído não tivesse mais valor. Ele era o homem que podia comprar tudo, menos o que realmente precisava: tempo, paz e um pouco de amor verdadeiro. Dormia em lençóis caros, mas acordava todas as noites com lágrimas nos olhos. O peso de não conseguir ser pai e mãe ao mesmo tempo o esmagava. Olhava fotos antigas e se perguntava onde havia se perdido. Às vezes, observava Rafael de longe, brincando sozinho, e sentia uma dor apertar o peito. Tinha medo de chegar perto. Medo de não saber como preencher aquele vazio. Henrique tinha tudo, mas por dentro estava vazio. E sem saber, era naquele exato ponto da sua vida, no fundo do poço da solidão, que o destino preparava o reencontro com o que ele achava que nunca mais viveria: o amor. Só que ele ainda não sabia disso. Ainda não sabia que a resposta viria de onde ele menos esperava, da porta da sala, em forma de uma jovem babá que mudaria sua vida para sempre. Henrique não estava presente quando ela chegou. Como sempre, saiu cedo para uma reunião importante e mal teve tempo de se despedir do filho. A vaga para a babá havia sido aberta há semanas e a agência havia prometido alguém de confiança e com bom coração. Para ele, era só mais uma contratação.
Alguém que fizesse o básico, cuidar de Rafael, alimentá-lo, dar banho, brincar um pouco, manter a casa em ordem e deixá-lo ocupado até ele voltar do trabalho. Mas naquela manhã nublada de segunda-feira, Isabela cruzou a porta da mansão com uma mochila simples nas costas, o cabelo preso num coque improvisado, vestindo jeans escuro e uma camisa branca de algodão. Ela não usava maquiagem, não trazia perfumes caros, e ainda assim havia nela uma luz discreta, uma calma no olhar, uma firmeza serena na voz. Rafael, normalmente tímido com desconhecidos, ficou curioso. Se aproximou dela com cautela, segurando seu ursinho já meio desbotado. Isabela se ajoelhou no chão, ficando da altura dele, e estendeu a mão. Oi, campeão. Eu sou a Isabela, e você deve ser o Super Rafael, né? Ele sorriu. E esse sorriso, pequeno e rápido, foi o primeiro sinal de que havia algo diferente naquela mulher. Os primeiros dias foram estranhamente tranquilos. Henrique notou de imediato que Rafael estava mais falante. Ele começou a desenhar mais, contar histórias do que fazia durante o dia, coisa que antes não acontecia. Pai, hoje a Isa me ensinou uma música. A Isa deixou eu preparar minha própria torrada. A Isa me chamou de artista. Henrique, acostumado com babás que seguiam protocolos frios e relatórios diários, estranhou a forma como Isabela lidava com tudo, com naturalidade, paciência e verdade. Ela tratava o filho dele como se fosse alguém da própria família. Mas o que mais o surpreendia era que ela tratava ele, sem cerimônias. Ela não abaixava a cabeça quando ele chegava, não sorria de forma falsa. Cumprimentava-o com um simples "Boa noite, Henrique", e depois continuava o que estava fazendo. Ela falava olhando nos olhos e, quando discordava de algo, dizia com calma, mas sem medo. Hoje ele pediu para brincar mais um pouco antes de dormir. Sei que o horário é importante, mas ele parecia precisar de você. Senti que era mais importante deixá-lo esperar por você do que seguir o relógio. Aquela frase ficou ecoando na mente de Henrique. Como alguém que mal o conhecia, parecia entender tanto sobre seu filho, e até sobre ele mesmo. Isabela não era apenas doce, ela era firme, sabia impor limites, mas com gentileza. Quando Rafael fazia birra, ela se agachava, olhava nos olhos dele e dizia: "Eu entendo que você está bravo, e tudo bem, mas mesmo bravo, a gente precisa se tratar com respeito, combinado?" E ele obedecia. Henrique começou a voltar mais cedo para casa. Primeiro, porque queria ver se ela estava mesmo fazendo tudo certo. Depois, porque sentia falta daquele ambiente novo que ela estava criando. A mansão estava diferente, mais leve, mais viva. Havia cheiro de bolo às tardes, desenhos na geladeira, brinquedos no tapete da sala, mas organizados, não espalhados como bagunça. Era como se uma parte da infância de Rafael, que tinha se perdido com a ausência da mãe, tivesse sido reativada. E o mais surpreendente, ele começou a reparar em Isabela, nos pequenos detalhes, no jeito como ela cantava baixinho enquanto arrumava os brinquedos, no modo como colocava a mão sobre a testa de Rafael, verificando a febre com o toque de alguém que se importa de verdade, no olhar triste que às vezes escondia quando achava que ninguém estava vendo. Henrique, que havia enterrado os sentimentos embaixo de reuniões, contratos e lucros, começou a sentir algo que há muito tempo não sentia: admiração. E essa admiração tinha algo diferente. Algo que fazia seu coração bater um pouco mais forte toda vez que a via rindo com Rafael. Ele tentava negar. Afinal, ela era só a babá. Ele era o chefe. Ela era jovem, simples, pé no chão. E ele, um homem marcado, viúvo, cheio de cicatrizes. Mas no fundo, sabia. Alguma coisa estava mudando dentro dele, silenciosa, lenta e impossível de parar. Henrique não sabia exatamente quando começou. Talvez tenha sido no dia em que abriu a porta de casa mais cedo do que o normal e viu uma cena simples,
mas que mexeu com ele de um jeito estranho. Isabela estava sentada no chão da sala, com Rafael no colo. Não havia nada de especial acontecendo, nem fogos, nem festa, nem nada demais. Ela apenas contava uma história inventada, fazendo vozes engraçadas, enquanto ele ria alto, com aquele riso de criança que contagia até quem está triste. Ao lado deles, os brinquedos estavam espalhados de forma organizada e uma música suave tocava no fundo. A cena parecia coisa de filme, mas era real. Era na casa dele. Henrique parou na porta da sala e ficou só observando. Não quis interromper. E ali, parado, sentiu algo se mexer dentro dele. Algo que não sentia há muito tempo. Paz. Nos dias seguintes, ele começou a reparar em tudo. Pequenas coisas. Silêncios que falavam. Como o cabelo de Isabela escapava do coque quando ela se inclinava para limpar o rostinho de Rafael. Como ela o chamava de meu pequeno herói, quando ele fazia algo simples, como guardar um brinquedo. Como ela olhava nos olhos dele com paciência, até mesmo quando ele estava irritado ou chorando. Henrique passou a mudar a rotina sem perceber. Começou a sair mais cedo das reuniões. Deixava de responder alguns e-mails no final do dia. Tudo para conseguir chegar a tempo de ver aquilo, aqueles pequenos pedaços de amor espalhados pela casa. Às vezes dizia a si mesmo que era só para passar mais tempo com Rafael, e de fato era, mas não só por isso. Ele se pegava observando Isabela em silêncio, o jeito como ela caminhava pela casa, sempre com cuidado. Como dobrava as roupas de Rafael com carinho, como se dobrasse o próprio tempo, como ajeitava a franja atrás da orelha com um gesto delicado, e principalmente, como ela olhava. Isabela não precisava falar muito. Seus olhos falavam por ela. Quando via Rafael feliz, seus olhos brilhavam. Quando ele ficava doente, seus olhos ficavam tristes. Quando Henrique chegava e ela o cumprimentava com um boa noite simples, havia algo naquele olhar, algo que ele não sabia explicar. Certa vez, Henrique chegou e os dois estavam desenhando. Rafael pintava com giz de cera, enquanto Isabela ajudava a colorir um sol amarelo. Quando ela levantou o rosto e o viu, sorriu como quem cumprimenta um velho amigo, não com o sorriso forçado de quem precisa agradar o chefe, mas com um sorriso leve, natural, como se estivesse feliz por ele estar ali. Foi nesse dia que Henrique decidiu jantar em casa, coisa que não fazia há meses. Sentou-se à mesa com os dois e observou o quanto Rafael estava mais solto, mais falante, mais vivo, e percebeu com um aperto no peito que parte da infância do filho que ele estava perdendo estava sendo salva por Isabela, silenciosamente. Com gestos pequenos, mas profundos. Mas mesmo com tudo isso, Henrique tentava negar. A mente gritava, ela é a babá, mas o coração sussurrava, ela é diferente. Ele se culpava por sentir, se julgava, se lembrava da esposa, da promessa de nunca amar de novo, de nunca abrir o coração. Mas era impossível não sentir algo diante daquela mulher que, sem dizer uma palavra, estava mudando tudo dentro dele. A paixão não chegou como um raio, explosiva e intensa. Chegou como um vento calmo, que aos poucos foi afastando a dor e varrendo a solidão. Chegou através dos risos do filho, do cheiro de bolo nas tardes de sábado, das histórias contadas no sofá. Chegou no silêncio, mas gritava dentro dele. Henrique ainda não sabia como lidar com aquilo. Ainda fingia não perceber, mas já era tarde, o coração já tinha escolhido. E o que ele sentia não era mais apenas admiração, era algo mais profundo, mais perigoso, mais real. Era amor, e ele estava ali, escondido nos momentos mais simples, nos momentos silenciosos que gritavam mais alto do que qualquer palavra. Aquela era uma daquelas noites em que o tempo parecia refletir o coração de quem carrega preocupações.
Do lado de fora, a chuva batia forte contra os vidros da mansão, como se o céu estivesse chorando também. Relâmpagos cortavam o céu, e o vento fazia as árvores se curvarem com força. Henrique estava deitado em sua cama, mas não conseguia dormir bem. Havia algo estranho no ar, um aperto no peito. Ele rolava de um lado para o outro, até que ouviu um barulho baixo, passos apressados no corredor. Sentou-se na cama. Olhou o relógio. 3h12 da manhã. O coração acelerou. Saiu do quarto em silêncio e andou até o quarto de Rafael. A porta estava entreaberta e uma luz fraca escapava por ela. Quando empurrou devagar, viu a cena que jamais sairia da sua memória. Isabela estava sentada na poltrona ao lado da cama, com Rafael no colo, coberto até o pescoço, suado e de rosto pálido. Ela o embalava com cuidado, como quem carrega algo precioso demais para se deixar cair. Estava descalça, o cabelo meio solto, o rosto cansado. Cantava uma canção de ninar, baixinho, quase como um sussurro. Era uma melodia suave, daquelas que se aprendem na infância e nunca se esquece. Mas o que fez Henrique parar ali, imóvel, sem conseguir sequer respirar fundo, foi ver as lágrimas, silenciosas, discretas, escorrendo pelo rosto de Isabela, enquanto ela olhava para o menino com um amor tão puro, tão real, que doía só de ver. Ela não chorava por si, não chorava de exaustão, chorava de preocupação verdadeira. Era como se carregasse aquela febre no próprio corpo, como se o coração dela sentisse cada calafrio de Rafael. Ela não estava ali porque era paga para isso, estava porque se importava, porque já era parte deles, mesmo sem saber. Henrique entrou devagar, sentou-se no tapete ao lado da poltrona, observou em silêncio, e foi nesse instante que aconteceu. Ela olhou para ele, os olhos vermelhos, a voz embargada, e disse com a voz trêmula: "Ele está com muita febre, eu fiz tudo o que podia. Dei o remédio, banho morno, mas ele não quer dormir sem você." Henrique se aproximou, tocou a testa do filho. Estava quente, sim, mas Rafael parecia mais calmo nos braços dela. A respiração dele era leve, os olhinhos semicerrados. Foi aí que ele olhou para Isabela de verdade, não como patrão, não como homem de negócios, mas como homem que estava redescobrindo o que é amar. A expressão dela era de quem carregava o mundo, de quem queria proteger uma vida que nem era sua, mas já fazia parte do coração. E naquele instante, alguma coisa que estava trancada dentro dele se rompeu. Sem pensar, ele estendeu os braços e a abraçou. Foi um abraço apertado, cheio de coisas que nunca haviam sido ditas. Ela não resistiu. Chorou no ombro dele, em silêncio. Ele também. Choraram juntos. Não era um choro de tristeza. Era o tipo de choro que vem quando o coração se alivia, quando a dor encontra abrigo, quando o amor se revela sem pedir licença. Henrique sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que não estava sozinho. E que seu filho também não estava mais. Porque Isabela era mais do que uma babá. Era mais do que uma presença na casa. Ela era o coração que voltou a bater ali dentro, a alma que trouxe de volta a vida para aqueles cômodos tão frios. Naquela madrugada, sem promessas, sem planos, sem declarações ensaiadas, nasceu um amor silencioso, mas inevitável. Um amor que não foi planejado, um amor que simplesmente aconteceu do jeito mais bonito e improvável. Depois daquela madrugada de lágrimas e abraços silenciosos, algo havia mudado, e Henrique sentia isso com cada batida do coração. Os dias passaram como se o tempo tivesse ficado mais leve. Ele e Isabela trocavam olhares mais demorados, sorrisos cúmplices, palavras que diziam muito, mesmo quando eram poucas. Rafael parecia ainda mais feliz, como se percebesse, mesmo sem entender tudo, que o ambiente ao seu redor estava mais aquecido, mais cheio de amor. Mas, dentro de Henrique, existia um conflito que o consumia. Ele se via preso entre o que sentia de verdade e o que o mundo lá fora poderia pensar.
Como vão reagir ao saber que o milionário se apaixonou pela babá do filho? Ele se perguntava. A imprensa, os sócios, até os amigos mais próximos, todos pareciam estar observando, mesmo que só em sua cabeça. Havia também o peso da diferença social. Ela vinha de uma realidade simples, humilde, com a vida construída na luta diária. Ele, um homem cercado de luxos, que andava de terno em jatinhos particulares. Por mais que o coração gritasse, a mente o puxava para o chão. Será que ela vai se sentir à vontade no seu mundo? Será que o amor é suficiente para vencer essa distância toda? Foi assim que ele começou a se afastar, sem querer. Um pouco a cada dia. Voltou a dormir mais tarde no escritório. Passou a sair mais cedo. Evitava ficar a sós com ela. Não por falta de vontade, mas por medo. Medo de tomar a decisão errada. Medo de machucá-la. Medo de machucar a si mesmo. Isabela percebeu. Ela era sensível demais para não notar o silêncio que estava crescendo entre os dois. E certa noite, depois de colocar Rafael para dormir, ela o chamou para conversar. Estavam na varanda da casa, com uma xícara de chá nas mãos. A noite estava calma, o céu limpo, e as estrelas pareciam observar tudo com atenção. Henrique, começou ela com a voz firme, mas serena. Eu não sou boba. Eu sei o que a gente viveu, sei o que eu senti, e sei que você também sentiu. Ele abaixou a cabeça. Não sabia o que dizer. Mas também sei que não posso ficar aqui, se isso tudo for apenas um sonho bonito, daqueles que a gente acorda e finge que não aconteceu. Aquela frase caiu como um raio silencioso no coração de Henrique. Ela estava disposta a ir embora, mesmo amando, mesmo sofrendo, porque sabia o seu valor. E foi ali, naquele instante, que ele entendeu. Não podia deixá-la partir. Não podia deixar o medo ser mais forte do que aquilo que sentia. Porque o que eles tinham era raro, era verdadeiro, era real. Na manhã seguinte, Henrique fez o que ninguém esperava. Pediu afastamento de parte de seus compromissos nas empresas. Reduziu suas viagens. Devolveu a agenda lotada e abraçou a chance de viver uma vida mais leve, mais presente. Pela primeira vez, em muitos anos, ele escolheu o coração no lugar do controle, a vida no lugar da rotina, o amor no lugar do medo. Naquela tarde, esperou Isabela na cozinha com um buquê simples de flores do campo, as favoritas dela, que descobrira por acaso num dos desenhos de Rafael. Quando ela entrou, confusa com o silêncio incomum da casa, ele se levantou e, com os olhos marejados, disse apenas: Eu não quero mais viver sem você, nem um dia. Ela também chorou. Chorou como quem segura muito por dentro, como quem esperava por aquela frase a vida inteira. Eles se abraçaram, dessa vez sem medo, e se beijaram como dois corações que se reconhecem depois de muito tempo. Poucos meses depois, celebraram o amor em uma cerimônia íntima, no jardim da casa. Tudo foi simples, mas profundamente bonito. As flores eram naturais, as músicas escolhidas com carinho, familiares próximos, alguns amigos verdadeiros e, principalmente, Rafael. O menino entrou no meio da cerimônia vestindo uma roupinha branca, segurando nas pequenas mãos as alianças que uniriam para sempre aquele amor improvável. Quando chegou ao altar, olhou para o pai e para Isabela, sorriu com os olhos brilhando e disse: Agora a gente vai ser uma família de verdade, né? Henrique não conseguiu conter as lágrimas. Isabela também não. E ali, diante do filho, dos poucos convidados e do céu azul que abençoava o momento, o milionário que já teve tudo, menos amor, entendeu o que era ser verdadeiramente rico. Ele não só se apaixonou pela babá do seu filho, ele redescobriu o sentido da vida ao lado dela, e a partir daquele dia, nunca mais dormiu com o coração vazio. Se você gostou dessa história emocionante, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com alguém especial. Comenta aqui o que você achou e de onde está assistindo. Até o próximo vídeo.